Nosso grupo ficou com um teste projetivo, o desenho da figura humana, DFH. Eu vou ficar com a introdução, vou apresentar para vocês agora. O presente trabalho visou apresentar um trabalho de validação do DFH, a partir da comparação entre os desempenhos de grupos de crianças e adolescentes com comprovação de serem vítimas de violência doméstica e crianças e adolescentes sem essa suspeita, condição de risco para o desenvolvimento e para a saúde mental da criança. Pretende também indicar sinais no HTP das vítimas de violência doméstica, a fim de conhecer mais profundamente as experiências resultantes desta experiência. A violência doméstica contra adolescentes vem sendo, principalmente nos últimos 30 anos, motivo de polêmica, discussão e reflexão. Sua abordagem apresenta inúmeras dificuldades em função de ser um fenômeno de que se manifesta de maneira sigilosa, configurando um segredo familiar e estar envolvida por dispositivos de velamentos ideológicos que a revelam e ocultam ao mesmo tempo. A violência doméstica contra a criança e o adolescente decorre da interação de vários fatores socioeconômicos, culturais e psicológicos das pessoas envolvidas. Além disso, falaremos sobre o desenho da figura humana, que é classificado como técnica projetiva gráfica. Sendo assim, são instrumentos de avaliação psicológica caracterizados por apresentar instruções de aplicação mais amplas e estímulos menos estruturados, que oferecem ao examinar maior liberdade de associação, infinitas possibilidades de respostas, através das quais o indivíduo manifesta sua subjetividade e as características não observáveis da sua personalidade. Eu vou falar sobre métodos. A amostra foi composta por 634 participantes, com idades entre 6 e 16 anos, de ambos os sexos, distribuídos em 2 grupos. O clínico, que eram crianças e adolescentes vítimas de violência física ou sexual comprovada. O controle, que eram participantes da mesma idade e do mesmo sexo, sem a suspeita de serem vítimas, representando, respectivamente, 45,3% e 54,7% da população. Os instrumentos e procedimentos foram feitos contato com os coordenadores, diretores das instituições e escolas, contato com os pais ou responsável para a assinatura de termos e consentimento livre e esclarecido. As entrevistas individuais com as crianças para o esclarecimento do rapport e a aplicação e as aplicações individuais do desenho de uma figura humana, realizados por psicólogos com experiência, sob a supervisão de pesquisadores responsáveis, sob a supervisão da pesquisadora responsável. Os aspectos éticos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, sob o número 2010/59. Avaliação do teste do desenho da figura humana. Foram considerados os dados apresentados por Hammer, 1981, Laurenção Van Kolk, 1984, Barilari, Agosta e Colomba, 2000. Para análise foram criados folhas de avaliação onde os critérios da presença 1 e a ausência 0 foram preenchidos pelos juízes, com espaço para caracterização da amostra. Foram seguidos os critérios referentes aos aspectos formais, aspectos adaptativos e expressivos, e os projetivos, que são os conteúdos apontados a seguir nos resultados. Boa noite, professor. Eu sou a Larissa e eu vou falar sobre os resultados. Foram calculadas as frequências de cada uma das características avaliadas no desenho da figura humana para a amostra total e para o grupo clínico e o de controle. As frequências elas foram comparadas pelo teste de Chi quadrado para verificar se as mesmas eram capazes de diferenciar os grupos de crianças com e sem queixas de violência doméstica. Os cálculos eles foram realizados considerando a amostra total e a amostra separada para os tipos de violência física e sexual. Na tabela 1,
são apresentados os dados resultantes das análises dos desenhos da figura humana, comparado ao desempenho dos grupos de controle e clínico. Foram encontrados 30 categorias com diferenças significantes entre os dois grupos, e entre essas, 18 diferenças ocorrem no nível de significância de 0,01%. Já na tabela 2, são apresentados os dados resultantes das análises dos desenhos da figura humana, comparado ao desempenho entre os grupos de controle clínico, composto por vítimas da violência física, com o emprego do teste de Q quadrado realizado. Foram encontradas 23 categorias com diferenças significantes entre os dois grupos, e entre essas, 13 diferenças ocorrem no nível de 0,01, e em nível de 0,05 ocorrem entre 12 categorias. Já na tabela 3, os grupos de controle foram encontrados 13 categorias com diferenças significantes entre os dois grupos. O controle clínico, composto por vítimas de violência sexual. E nós podemos observar um número menor, mas ainda razoável, das categorias, com diferença entre essas. E são 6 diferenças significantes em nível de 0,01. Os resultados revelam dificuldades emocionais pela presença de traçado grosso e apagado, apontando sinais de impulsividade e insegurança, enquanto a transparência pode levantar a hipótese da presença de imaturidade e de ansiedade. Outros sinais relevantes, como cabeça e braços deteriorados, podem expressar dificuldades de estruturação da personalidade. Ainda observaram a presença de roupas mais frequente no grupo controle, e também maior presença de desenhos de palitinhos, não de acordo com a idade, indicando imaturidade ou necessidade de não se expor. Os dados encontrados nessa investigação permitem afirmar que se evidenciaram sinais de validade do teste do desenho da figura humana por grupos contrastantes, como validade relativa a um critério. Também se evidenciaram sinais de validade de construção ou conceito, que se refere à medida em que um teste mede um conceito teórico ou um traço. Outros estudos, cujo resultado podem ser comparado ao presente estudo, concluíram que o desenho pode ajudar no conhecimento do fenômeno da violência doméstica e situação de abuso sexual, e demonstraram que o desenho tem sua utilidade como expressão de vivências emocionais. Com base nesse fundamento, a presente pesquisa contribui e favorece a compreensão da experiência da violência doméstica. Vamos lá para as considerações finais. Os objetivos da pesquisa foram contemplados tendo sido apresentado um estudo de validação do teste do desenho figura humana. Foi mantida a proposta de trazer contribuições à área do psicodiagnóstico, em especial de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. Assim, foi realizada a pesquisa com o teste do desenho da figura humana, e esses resultados encontrados junto de outros resultados poderão contribuir para a validação da técnica para o uso por psicólogos na avaliação de aspectos emocionais em material a ser remetido ao Conselho Federal da Psicologia. Evidenciaram-se o sofrimento e as consequências que a violência doméstica traz, sendo esse um verdadeiro e complexo problema de saúde pública, com os aspectos sociais, históricos, psicológicos, os quais devem ser considerados na implementação de programas de prevenção e intervenção. Assim, se espera estimular pesquisas mais amplas, o desenvolvimento de projetos e programas de promoção, prevenção e intervenção junto da comunidade, escolas, famílias, visando minorar os efeitos e o intenso sofrimento que se evidenciou nos desenhos daquelas frágeis figuras humanas, sem proteção, enfrentando muitas vezes verdadeiras tempestades que constituem muitas vezes a vida dessas crianças.